Muito bem. No último estudo, vendo a história do povo de Israel, o início da história do povo de Israel, eles foram libertos lá do Egito e vieram para o deserto de Sinai, hoje deserto de Gaza, e foram acampando até se acampar aos pés do Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus desceu no cume do monte e Moisés esteve ali com Deus durante 40 dias e 40 noites ali no monte, e Deus deu para ele a lei. Essa lei que eu vivo falando para vocês, que é a lei que é santa, justa e perfeita lei de Deus, e que ela olhou para todos nós e automaticamente nos condenou por sermos pecadores imperfeitos. Então nós vamos justamente hoje, começando o estudo, estar considerando essa lei à luz daquilo que nós somos, ok? Então vamos lá. Capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O primeiro mandamento, como ele está na Bíblia, tá? Como ele foi colocado. A maior parte do povo brasileiro é de origem católica. Então, é óbvio que vocês devem ter aprendido o primeiro mandamento da seguinte maneira: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando se fala em primeiro mandamento para o católico, é amar a Deus sobre todas as coisas. Na verdade, eles fizeram uma paráfrase. Paráfrase é você pegar a ideia do texto que está ali, trazer, diminuir e colocar. E até que eles parafrasearam muito bem a coisa, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se colocasse do jeito aqui, a coisa não ia ficar bem de acordo com o que eles praticam. Essa é a grande verdade. Então foi uma maneira bem sábia de passar a coisa sem passar o que realmente está aqui no texto, tá? Então, geralmente quando nós ouvimos falar em idolatria, geralmente vem na nossa cabeça um ídolo, pessoas que adoram aquele ídolo, que dependem daquele ídolo e têm ídolo em casa e assim por diante. É um tipo de idolatria, tá? É um tipo de idolatria. Agora, por incrível que pareça, é duro dizer isso, mas tem muitas pessoas que não são idólatras assim. Não tem ídolo em casa e até rejeitam a idolatria, tá? Só que na maneira de agir e de praticar são idólatras. Porque às vezes até determinadas colocações que você faz ou deve ter feito é um tipo de idolatria. É tipo assim: sem isso eu não vivo. Quem que já não falou isso? Tá? Sem isso eu não vivo. Na verdade, se você for ver, é um tipo de idolatria. Porque a única coisa que, na verdade, nós não podemos viver neste mundo é sem Deus. O resto administra-se. Dá para administrar, só querer, né? Já aconteceu isso com vocês. Às vezes uma coisa que você achou que... né? E no fim viveu sem. E não morreu, tá? Agora, a única coisa que nós não podemos viver sem nesse mundo é Deus, tá? Então, idolatria é muito mais do que ter um ídolo em casa. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar que Deus. E isso no nosso dia a dia. E tem muitas vezes que nós temos atos idólatras ao longo dos nossos dias, tá? Quando nós deixamos o nosso relacionamento com Deus por outra coisa deste mundo, é um tipo de idolatria, tá? Às vezes o ídolo de uma pessoa é um filho. Eu fiquei sabendo de um caso, na história, né, não sei quanto tempo atrás, deve ter sido muito tempo atrás, uma senhora teve um filho, e esse filho veio com problema, com dificuldade, e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, e quando ela viu que a coisa estava caminhando para algo mais sério, ela chegou diante de Deus e falou assim: se o senhor levar meu filho, eu não vou mais ler a Bíblia. Se o senhor levar meu filho, eu não vou orar mais.
se o senhor levar meu filho, eu não vou mais à igreja. Deus fez com que o filho dela voltasse à vida milagrosamente. Aí, depois de 20 anos, ela foi assistir o filho sendo enforcado lá no futuro. Se ele tivesse morrido lá do jeito que estava, estaria muito melhor do que depois. Por isso que nós temos que entender que nós temos que nos submeter e colocar aquele que sabe das coisas realmente em primeiro lugar na nossa vida. Tá? Ele tem que ser o primeiro, sempre. Tá? Então, é um cuidado de quem realmente não é idólatra, de estar realmente tomando cuidado nesse sentido. Jamais substitua qualquer coisa. Hoje, eu já vi gente falar, o meu Deus é o meu bolso, é o dinheiro. Eu já vi gente falar isso, na maior cara dura. Tá? Então, na verdade, dentro dessa perspectiva do primeiro mandamento, se nós formos olhar do jeito que foi colocado, explanado até aqui, quem aqui que já não foi idólatra, que atire a primeira pedra? Eu creio que todos nós já caímos nesse primeiro mandamento. Não tem como, né? Já caímos. Agora, quando nós entendemos o Evangelho, a coisa tem que mudar, obviamente. Tá? Vamos ver o segundo. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Você está andando numa estrada, tem uma ponte lá na frente. E antes da ponte tem uma placa, escrito assim, vão de 30 metros. O que tem no vão? Nada. Nada. Vão de 30 metros, quer dizer, naquele vão não tem nada. É tomar o nome do Senhor em vão por nada. Está andando na rua, conversando, distraidamente, tropeça numa pedra e, ai meu Deus do céu, e vai um palavrão logo em seguida. Eu já vi isso acontecer. Ai meu Deus, tomar o nome de Deus por Deus em nada, sem razão de ser. Né? Às vezes por bobagem. Se a gente for ver nos Estados Unidos, onde começou o país baseado no Evangelho, é um dos países onde mais se toma o nome do Senhor Deus em vão. Porque tudo lá já, não sei se vocês notaram, my God, my God, my God, Jesus. E por coisas que não tem nada a ver. Tá? Então, quem aqui já não tropeçou nesse mandamento? Que atire a primeira pedra. Eu creio que todos nós já tropeçamos nisso. Tá? Vamos para o próximo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas ao 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, nós que não somos de origem adventista, né, nós já não praticamos isso aqui mesmo. Tá? E eu não vou entrar nos detalhes do porquê, mas lá na frente a gente vai explicar melhor. Existe razão. Né? A Bíblia fala em sombras de coisas que haveriam de ser. Lá em Colossenses 2, 13, 17, 18. Né? Ninguém pôs o julgue por causa de comida, carne de porco, bebida, café, bebida cevada, lua nova ou dias de sábado. Tá? Porque isso eram sombras de coisas que haveriam de vir. Mas se for olhar por aí também, nós já tropeçamos nesse mandamento aqui também. Não tropeçamos? Tropeçamos. Porque o sábado, na verdade, judaico, ele começa às 6 horas de sexta-feira e termina nas 6 horas do sábado. Tá? Muito bem. Vamos em frente. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse aqui é um dos mandamentos que mais nós caímos.
principalmente quando nós estamos em casa, filhos, né? E os petelecos vêm, e às vezes justos, e às vezes o bocudo responde, né? Desonra pai, desonra mãe, quadrado, né? Data de nascimento antiga, DNA, e acha que sabe das coisas. Nasceu bem depois e acha que sabe das coisas, né? Eu já vi alguém falando assim, quero que minha mãe morra, na hora da raiva, né? Então, quem que já não pensou, ou já não agiu, já não desonrou pai e mãe? Eu creio que é um dos mandamentos que mais o ser humano também tem tropeçado, tá? Vamos para o próximo. Não matarás. Ah, pastor, agora, eu estou livre. Isso é uma coisa que eu nunca fiz, foi matar. Eu nunca matei ninguém. E o pastor pergunta, será? Né? Porque quando Jesus esteve aqui no mundo, o pessoal fica muito enfatizando a lei. Mas quando Jesus esteve no mundo e a colocação do Sermão do Monte dele, a coisa ficou muito pior. Ficou muito pior. Porque ele falou o seguinte, aquele que odiar alguém já matou. Então não escapamos desse aqui também. Porque quando alguém leva um soco na orelha ou na cara, já levou no coração de alguém. É aqui que começam as coisas. Não vou com a cara, eu quero mais que morra. Não é assim? Quero mais que morra. Já matou. Né? Já matou. Quem odiou, já matou. Então, eu creio que a leva aqui foi tudo por terra. Não adulterarás. Ah, pastor, se é uma coisa que eu jamais deixei de fazer pouco, é adulterar. Que isso, pastor? Ué. Aí nós vamos no Sermão do Monte, Jesus vem e bagunça tudo de novo. Quem olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela e vice-versa também. Então, né? Um dia eu estava dando estudo aqui nesse bairro aqui, e uma senhora virou assim, esse é um pecado que eu não tenho. Eu olhei bem para ela assim e falei assim, puxa vida, hein? Acabou pecando. Acabou de pecar. Na verdade, já tropeçamos e caímos de boca. Na verdade. Não furtarás. Ah, pastor. Eu jamais passei por estrada de roça onde tinha milho e laranja. E não fui pegando os milho e laranja ali sem saber, ter a percepção de que ali tem dono. Ou na escola, né? Ver o lápis mais bonito lá da menina e tal, né? Canetas da vida. Então, quem que já não tirou algo de alguém, né? Eu sempre orientei minhas filhas, se você vê um palito de fósforo na casa de alguém, não pega que não é seu. Às vezes a gente vê coisas e acha que não tem nada a ver, então vamos levar. E não é para levar. Tá? E vem aquela frase, segundo o São Capeta, capítulo 2, verso 1. Achado não é roubado. Não, é afanado. Essa é a grande verdade. Então, não deu para escapar dessa também não, né? Vamos para o próximo. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Ah, pastor, se é uma coisa que eu nunca servi foi de testemunha falsa perante nenhum juiz. Jamais. Realmente, eu também nunca me lembro de estar na frente do juiz servindo de testemunha falsa. Mas aí vem a Maria e fala assim, você já viu falar da Ruth? O que tem a Ruth? A Ruth fez isso assim, assim. Que isso? A Ruth, que isso? Aí sai dali, vai lá, encontra a Roselaine e fala, a Ruth, mas não foi ver o lado da Ruth.
é onde o ser humano mais cai. É o problema da língua. Né? A Maria Linguinha, o Zé Linguinha. Gosta de levar. Aí vem o último. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Aí o negócio fedeu de vez. Deu para notar que nós não conseguimos viver ou praticar nenhum desses mandamentos. E eu quero dizer para vocês que aqui tem uns 10, chamado Decálogo, mas na verdade são 622. 622 mandamentos. Aí você vai para Tiago, diz lá, se você conseguir, que já é impraticável, viver os 621 e falhar no 622, você já pecou contra o resto. Então, esse negócio de querer viver a lei, impossível. Impossível a nós. Ah, mas por quê, pastor? Simples. Quando o homem caiu no Éden, como nós vimos, não se tornou uma pessoa boa, pecadora. Pecador e imperfeito. Agora, o que acontece? A lei, ela é perfeita. É a perfeição de Deus. Ela simplesmente olhou para nós e viu imperfeição em nós. E ela vendo imperfeição, ela falou assim, Gabriel, pecador, condenado. Rian, pecador, condenado. Giovana, pecadora. Todos nós fomos colocados debaixo da condenação da lei. Por isso que a lei, ela simplesmente serviu para nos julgar e automaticamente condenar. Por isso que Colossenses disse assim, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Uma coisa santa, justa e boa que nos prejudicava. Prejudicava por quê? Porque só serviu para nos condenar. Porque a lei, ela não tem misericórdia, a lei, ela é justa. Ela simplesmente julga e automaticamente condena. Tá? Seria a mesma coisa que geralmente a gente quando levanta de manhã, né? É um estado de calamidade pública, né? Cabelo armado, né? Cabelo de alim, barba. Pernilongo não passa nem cedo, porque se passar cedo, o bafo derruba. Não é assim? Agora, vamos dizer que se nós não tivéssemos espelho em casa, saia todo mundo assustando todo mundo. Cedo. Você vai para aquele espelho lá, o que aquele espelho faz? Ele mostra o seu estado de calamidade pública. Mas o espelho, ele só mostra. Não adianta você esfregar a cara nele lá, que ele não vai resolver seu problema. Ele só mostra o seu estado. Aí você sente a necessidade de resolver o seu problema, a sua dificuldade. Aí você vai para uma pia, chamada Pia da Graça, para resolver o problema. Tá? Então a lei, ela é justa e só serviu para nos julgar e condenar. Tá? Essa é a grande verdade. Então, aí que entrou o quê? A misericórdia de Deus. Ao invés de ele mandar a justiça dele, ele poderia ter mandado, e todos nós estaríamos condenados. O que ele fez? Ele segurou a justiça dele e programou um plano de resgate. Então, toda a velha aliança, todos os profetas, inclusive os salmos, eles estão apontando para o futuro. Vai vir o Messias, vai vir o Messias. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então, já de antemão, diz tudo o que ele iria fazer enquanto estivesse aqui na Terra. É só quem tem lido a Bíblia, você vai ver que na Velha Aliança, todo o livro realmente inspirado por Deus, tem lá uma referência ao Messias Salvador que haveria de vir. Quando o último profeta da Velha Aliança deixou de profetizar, vamos dizer lá, não sei se na ordem é Malaquias ou Zacarias,
que viveram mais ou menos 500 anos antes de Cristo, deixaram de profetizar, se passaram 400 anos, que é chamado pela teologia, pelos teólogos, de 400 anos de silêncio. Durante esse período, não houve nenhuma manifestação dos céus à terra. Houve um período de silêncio, um vácuo entre a velha aliança e a nova que estava por se manifestar. Até que depois desses 400 anos, o anjo Gabriel foi e apareceu a Maria, dizendo o que iria acontecer. Ah, mas por que foi escolhida Maria? Por que não escolheu a Sabrina, ou seja lá o que for? Foi escolhida a Maria naquela época. Porque a Maria, ela tinha que ser da descendência de Davi e ela tinha que ser uma mulher justa aos olhos de Deus, né? E ela captava tudo isso aí, tá? Por isso ela foi escolhida. Então, o anjo apareceu para ela dizendo que através dela haveria de vir o Messias Salvador ao mundo. Tá? E aí apareceram aqueles anjos, miríades de anjos lá para aqueles pastores no campo. Antes disso, o anjo Gabriel apareceu para Zacarias e as manifestações começaram a acontecer novamente, cumprindo-se toda a velha aliança. Agora, impressionante como é que esse Deus, quando ele faz e de uma maneira bem clara e evidente. Ele poderia ter tão pura e simplesmente vindo ao mundo já um homem feito, não poderia? Poderia, ele fez isso lá na velha aliança muitas vezes, tá? Através de uma teofania, que é a manifestação de Deus em carne, tá? Não, o que ele fez? Esse Messias prometido, ele teria que se identificar conosco na sua totalidade. Tanto é que ele entrou neste mundo pela mesma porta que cada um de nós entramos. 9 meses, nascemos, vivemos numa família, crescemos numa família, até chegar à idade adulta. Quer dizer, eu me lembro de um hino que a Rosali cantava, quando ela cantava, que eu acho lindo demais. Ele se fez um de nós. Ele se tornou um de nós. Quer dizer, ele se tornou um de nós na sua totalidade. Ele se identificou conosco na íntegra. Ele entrou pela mesma porta que cada um de nós entramos aqui neste mundo. E se é alguém que nos conhece, é ele. Porque ele passou pelos mesmos trâmites que nós passamos quando entramos neste mundo. Ah, mas por que somente aos 30 anos ele foi se manifestar ao mundo? Porque ele respeitou a cultura hebraica. Uma pessoa, ela tinha maioridade, ela podia se manifestar dessa maneira somente aos 30 anos. Por isso ele esperou até os 30 anos. Agora, o que esse homem, Jesus, ele tinha diferente dos demais? Apesar de ter olhos, orelha, ser igual a nós, né? Olhar para ele, um de nós. Mas o que ele tinha de diferente dos demais? Ele era perfeito. Ele não tinha pecado. E o que nesse aspecto ele tinha que fazer por nós? Viver da nossa pele essa lei que nos condenava. Tanto é que em Mateus 5 ele fala assim: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Ele sim poderia cumprir. Como nós vimos aqui, nós jamais. Então nós precisávamos de alguém que vivesse a integralidade da lei por nós. E ele viveu essa integralidade da lei por nós. Se colocou na nossa pele. E ele não tinha pecado. Tanto é que ele falou uma certa hora: quem me convence de pecado? Não tinha quem. E essa é a primeira razão porque ele teve que vir em carne. Deus não veio em carne simplesmente porque tinha que vir. Não, ele veio porque tinha uma razão. Deus não faz nada sem uma razão de ser.
Ele se colocou na nossa pele. Agora, a segunda razão, porque ele veio em carne, é que a Bíblia diz claramente em João 4:24 que Deus é Espírito. E lá em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Então ele teria que se colocar na nossa carne porque ele teria que derramar sangue, teria que morrer. E sendo Espírito não poderia fazer isso. Tá? Então, as duas razões porque ele teve que vir em carne: viver a lei por nós e pagar o preço que a lei cobrava por nós. Morte. O salário do pecado é a morte. Tá? Então, ele estava lá no jardim do Getsêmani, pouco antes dele ser preso, e ali ele estava orando: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E eu tremo cada vez que eu passo por essa passagem. Porque ali diz que, por ele ser justo, a oração dele foi ouvida. Ele poderia ter parado por ali e nós continuaríamos condenados. Mas mesmo a oração dele tendo sido ouvida, ele resolveu seguir o rumo do Calvário por nós. Ali mesmo ele se deixou prender. Ali mesmo ele se deixou levar. E ninguém presta atenção naquele momento que ele foi preso, que ele falou assim: é chegada a hora das trevas. Ali ele estava se submetendo a demônios por nós. Ele se entregou a demônios. Porque ele foi levado perante o Sinédrio, que era um tipo de um fórum nosso hoje. O Sinédrio era o fórum, tá? Na lei judaica. E ali, diante daquele fórum, ele foi condenado sem razão de ser, e os judeus não poderiam condená-los, levar à morte, porque os romanos é que dominavam o mundo, então todo o sistema de justiça tinha que passar pelos romanos. Foi aonde eles entregaram para Pilatos, que era um governador romano. E dá para notar nitidamente, na maneira como as coisas foram se sucedendo, que tinha demônios por trás. Porque preste bem atenção, ele se dizia rei dos judeus. Eles falaram: um rei precisa de uma coroa. Foram lá tecer uma coroa de espinho venenosos e enfiaram na cabeça dele. Um rei precisa de um manto, puseram um manto de deboche nas costas dele. Um rei precisa de um cetro, colocaram uma cana na mão dele. E ajoelhavam diante dele, debochando da qualidade de rei dos reis que ele era. Você vê que é uma ação totalmente diabólica. E depois, prestem bem atenção como é que as coisas caminharam. Puseram uma venda nos olhos dele, pegavam aquela cana, batiam na cabeça dele e dizia: profetiza quem te bateu, debochando da qualidade de profeta dos profetas que ele era. E ele passou tudo aquilo, como o próprio profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz: como o cordeiro mudo foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Tanto é que Pilatos ele ficou abismado dele não ter tido nenhuma reação. Tanta condenação, e você não fala nada. E ele suportou tudo quieto, em silêncio, até ter sido levado lá e foi crucificado entre dois ladrões. Como Isaías diz, foi contado entre os malfeitores. Não sendo malfeitor. Foi contado entre os malfeitores. Ele se colocou nesta situação por cada um de nós. E ali, nós às vezes ficamos pensando, analisando, principalmente aquele filme que foi levado a efeito aí, que é um dos que mais expressou o que aconteceu com ele lá, do Mel Gibson, né? A gente fica prestando atenção no sofrimento físico que ele teve, não é isso? E se enfatiza muito isso. Mas, na verdade, esse não foi o maior sofrimento dele. Porque a única hora que ele bradou
foi a hora que ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aí o pessoal fala, mas ele sendo Deus, como é que ele foi falar esse tipo de coisa? Ele estava clamando para Deus? Não, porque naquela hora, o espírito que estava na vida dele teve que sair. E ele foi deixado apenas a parte física dele. Porque naquele momento ele sofreu todos os impactos, todo o impacto, melhor dizendo, dos pecados da humanidade nele. Ali foi o maior sofrimento dele, que ele chegou a bradar. A Bíblia diz, não tendo pecado nenhum, ele se fez pecado por nós. Quer dizer, ele não conhecendo o pecado, ali ele se tornou, recebeu todo o impacto do pecado da humanidade nele. Tanto é que ele falou, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Depois de tudo aquilo, a morte dele foi rápida, por uma crucificação até que foi muito rápida a morte dele. E chegando um certo momento, ele falou, tetelestai, que em grego quer dizer está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ali ele morreu. Tanto é que houve um reboliço ali a palavra de Deus fala isso, que houve um reboliço ali, houve terremoto, houve uma série de coisas. E aqui que eu quero chamar a atenção, diz que nesse exato momento, aquele véu do santuário, que separava o lugar santo dos santos, que é onde entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para a expiação do pecado do povo, não deixou de ser necessário, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus diz que nós temos intrepidez para entrar no santos dos santos pelo novo e vivo caminho. Quer dizer, não precisa mais de sumo sacerdote entrar mais lá por nós. Por isso que nós podemos ter acesso direto ao Pai quando nós oramos em nome de Jesus. Então, ali foi realizada a obra de salvação com a morte dele. Foi colocado no túmulo. E é óbvio que o túmulo não poderia segurá-lo, porque ele é o Senhor da vida e da morte. Jamais o túmulo poderia segurá-lo. E ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou com um corpo diferente do que ele tinha, do que nós temos. É chamado na Bíblia um corpo glorificado, diferenciado desse corpo aqui, diferente, totalmente diferente. E quando ele ressuscitou, ele doou o perdão a toda a humanidade. Aí você fica imaginando, pastor, mas salvação universal? Não. Vamos dizer que a Giovana me aprontasse uma daquelas boas mesmo. E eu, num gesto de boa vontade, eu chamaria a Giovana e falaria para ela, olha, Giovana, você errou mesmo, você falhou, mas eu quero que você saiba que você está perdoada. Aí a Giovana viraria para mim e falaria assim, mas quem disse que eu quero saber do seu perdão? Adiantou perdoá-la? Não adiantou. A esmagadora maioria, infelizmente, dos seres humanos tem agido assim. De uma maneira, às vezes, incisiva, dizendo não quero, ou como o jovem rico, que chegou lá com uma boa pergunta para Jesus, dizendo, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta espetacular. Jesus falou, tendes vivido a lei segundo os preceitos judaicos? Ele disse que sim, desde a juventude dele. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, falou assim, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vens e terás um tesouro nos céus. Diz, aquele texto termina de uma maneira bem absurda, né? Diz que ele saiu, foi, não deu resposta e falou porque era dono de muitas riquezas. Ele foi tão inocente, no sentido idólatra da palavra, que se ele devolvesse tudo para Deus, Deus não queria a fortuna dele, queria o coração dele. Ele devolveria tudo para ele. Como fez com Abrão, quando pediu o filho dele. Ele foi lá e entregou. O que Deus fez? Deus devolveu. Deus não queria o filho dele. Deus queria o coração. É o que Deus busca em nós. Dá-me, filho meu, o teu coração. Né?
E ele saiu de uma maneira patética, sabe? Foi embora. Estava ali com uma oportunidade incrível diante e por causa de um coração idólatra, ele simplesmente rejeitou. E a maioria tem agido dessa maneira. Agora, eu sempre digo e enfatizo, e tenho convicção bíblica disso, que a única obra realizada neste mundo que pode salvar é a obra que Deus realizou em Cristo na cruz do Calvário. Essa obra salva. Essa obra teve razão, teve efeito diante dos céus e perante a lei de Deus. Então, por isso que eu falei que a única obra que salva, que tem poder para salvar, é a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário por cada um de nós. Qualquer obra que você realizar, eu me lembro que tinha um reclame na televisão, eu não me lembro que firma que era, você ajudou a obra não sei que lá, não sei que lá, não sei do que, não ajudou, tchó, dava descarga, desceu. Ah, você ajudou, tim, subia. Quer dizer, nós pegando lá em Isaías, diz que qualquer obra que um ser humano realizar, por melhor que ela seja aos olhos de Deus, é considerado trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Na época passada não existia mods. É aquele pano que a mulher usava na menstruação e que depois de usado só servia para quê? Jogar fora. A sua obra, por melhor que ela seja, nesse aspecto da salvação diante de Deus, é como isso. A Bíblia diz que é como esse trapo aí, tá? Que não serve para nada. Serve só para ser jogado fora. A única obra que salva é a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Por isso que no João 14,6 diz assim, eu sou o caminho, quer dizer, único caminho. Eu sou a verdade, única verdade. Eu sou a vida, quer dizer, o único que pode dar vida. E ele fala, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você bater em qualquer outra porta, você está perdido. Porque a única porta que pode salvar é Ele. Por que Ele? Porque foi Ele que se colocou no nosso lugar. Ele, sendo justo, não deveria morrer, não era necessário morrer, mas mesmo assim Ele morreu. Agora, por que a morte de um tem o poder de justificar todos os que viessem a crer nele? Porque Ele era justo, não precisava morrer. E mesmo assim morreu. Então, aquele que crê nele, crê, não é acreditar, tá? Uma coisa é crer, outra coisa é acreditar. Nós vamos ver isso daqui a pouco aqui. Então, todo aquele que crê de fato nele, ele é justificado aos olhos de Deus. Mesmo ainda tendo falhas na vida, ele é declarado justo aos olhos de Deus. Porque o justo, com a sua justiça, o justifica, como nós vamos ver no processo aqui, tá? Então, por isso que a palavra de Deus em Efésios 2, 8 a 10 diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Lembra o pecado original? Não existe outra maneira de nós nos aproximarmos de Deus a não ser pela fé. E fala assim, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, todo mundo cita esse texto e para aqui. Nós temos que continuar. Porque ele fala assim, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, as boas obras nas nossas vidas, elas são consequência de eu ter crido, não a base para eu crer. Deu para entender? Porque a base para eu crer é a obra de Cristo. Agora, forçosamente, quem creu de fato, vai haver mudança na vida dele. Ele vai produzir boas obras, porque o Espírito que é doado a ele o capacita a viver diferente do que ele viveu até então. Deu para entender como é que funciona? Alguma dúvida até aqui? Está claro? Muito bem. Entendi, pastor, que é só Jesus e que não tem mais, né? Agora, infelizmente,
ao longo da história da igreja, começaram a adotar determinados sistemas não bíblicos de pregação da palavra. Tá? E aí a coisa começou a ficar difícil. Eu sei até que as pessoas tinham boas intenções, mas mal orientadas. Né? Aquele negócio de fazer apelo, tá? Cansei de ver isso. Tem uma pregação, aí no final da pregação o pastor vai lá, põe uma música de fundo e começa, vem, Jesus, aceita Jesus, não sei o que papapá. E aí acontecem coisas como essa que eu vou falar aqui. Um dia aconteceu um fato desse, um cara foi lá na frente, aí foram perguntar para ele por que ele tinha ido lá na frente. Ele falou assim, eu fiquei com dó do pastor, ninguém ia, eu peguei e fui lá. O que acontece? A pessoa, com uma pregação eu creio que Deus pode usar para tocar o coração da pessoa, para a pessoa querer buscar Deus. Mas para se converter, sabe, é muito difícil, por isso que tem muito aborto por aí, e não gente salva. E outra, a colocação aceita não tem nada a ver, não é fraseologia bíblica. A fraseologia bíblica, pode pegar aqui. Aquele que crê, pecado original. Não crê, crê. Aquele que crê, será salvo. O que não crê, já está condenado. Porque a lei já condenou. Tá? Aquele efeito condenatório da lei está em cima da cabeça de todo ser humano. Pecador condenado. O que você precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Fica do jeito que você está mesmo. Não vai buscar conhecimento, não vai buscar saber. Fica do jeito que você está. Porque você já está condenado. A Bíblia diz que já está condenado. Porque a lei colocou todo mundo debaixo do pecado, da condenação. Por isso que nós precisamos de Jesus. Ele foi o Cordeiro Santo que desceu dos céus para nos abrir uma porta, ainda que estreita, um caminho apertado, para que nós pudéssemos voltar para Deus. Então, o evangelho, infelizmente, que foi pregado ao longo de muito tempo aí, foi um evangelho manco. Nós temos que crer para que ele nos aceite. Não eu aceitá-lo. Eu sou um pecador e ainda me dou o direito de aceitar. Quem sou eu? Eu tenho que, na verdade, crer. Nada mais, nada menos do que isso. Então, aqui que eu quero mostrar para vocês o evangelho manco que está sendo pregado por aí. Uma vez eu era seminarista ainda, e todo final de semana nós saíamos para as igrejas para praticar aquilo que nós tínhamos aprendido. E eu estava numa determinada igreja, e eu sei que o pastor até estava com boas intenções, mas mal orientado. Né? Ele estava usando um texto, que é um texto que não se deve usar para mensagem de salvação, que muita gente usa. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Esse texto aí não tem nada a ver com mensagem de salvação. Se você for ver o contexto ali, é igreja. É uma igreja que estava vivendo uma vida apartada de Deus e que Deus, o Espírito que deveria ser o cabeça da igreja, estava querendo ter comunhão com a igreja. Esse é o texto ali que eles... Mas estava usando esse texto. E aí ele começou a falar, Jesus está batendo na porta do seu coração. E aí ele veio com... Ele está sentindo frio lá fora, abre... Deu vontade de morrer ali onde eu estava sentado, de ouvir isso. Como se Jesus fosse um coitadinho. Ele não chega nem perto disso. Na verdade, coitadinho somos nós, que devemos bater nessa porta para que ele misericordiosamente nos abra. Não a porta lá da igreja, outra porta. Tá? Então eu vou mostrar para vocês agora um texto bíblico que mostra claramente como esse evangelho tem sido falsamente pregado. Porque ajunta o egocentrismo humano de querer tudo e ele querer a salvação também. Ele só quer a salvação, mais nada. E ele vem, é pregado isso para ele, ele vem,
Vou para o céu, que beleza, então vem. Só que vem de maneira mal orientada e não dá certo. Vamos lá para Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca, presta bem atenção nisso aqui, ó. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa primeira parte desse versículo não tem sido enfatizada. E é onde a coisa está do jeito que está. Olha só, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Então eu quero dizer para vocês aqui uma coisa. Se ele não for Senhor, ele não vai ser Salvador. Entenderam? O que é Senhor? Aquele que manda. Quando você chega diante dele, você fala assim, eu estou falido. Eu não consigo andar mais do meu jeito, eu já estou cansado de viver do jeito que eu estou, eu só dei com os burros na água. A partir de hoje, Senhor, eu quero que o Senhor mande na minha vida. O Senhor determine a minha vida. E eu não vou dar um passo, eu não vou tomar nenhuma atitude que não seja expressamente debaixo da tua vontade. Não se prega um evangelho obediente. Se prega um evangelho de ser salvo. Ser salvo sem obediência não existe. Concorda? Aí a pessoa está aí vivendo que nem um incrédulo e diz que é salvo, tem a fraseologia evangélica, e que não sei o que, Jesus, louvado seja, não sei o que, mas a vida dele é terrível. Aí acontece o que uma vez eu fiquei sabendo, tinha um rapaz que tinha estudado a Bíblia comigo, e ele tinha se convertido, e ele estava numa escola aqui em Jacutinga, pregando o evangelho para 2 rapazes, e eles escutando o que ele estava falando. E aí chegou um outro rapaz de uma outra igreja, e se animou e foi falar também. Aqueles 2 rapazes que estavam ouvindo falaram assim, cala a boca. Falou assim para ele, cala a boca, você é que nem a gente mesmo. Dele a gente ouve, mas de você não. Por quê? O evangelho que não apresentou para ele o Jesus Senhor. Então entenda uma coisa, se ele não for Senhor, ele jamais vai ser Salvador. Deu para entender? Então você primeiramente tem que confessar ele como Senhor, para depois reconhecê-lo como Salvador. Tá bom, pastor, eu entendi. Como é que na prática eu posso tomar essa atitude? Tá? Como é que na prática eu posso chegar lá e evidenciar, crer nele? A Bíblia ajuda. Vamos lá para Mateus 6, verso 5. É muito importante entender e não perder nada. Porque isso aqui é a coisa mais séria da sua vida, embora talvez você não tenha captado isso ainda. Tá? É bom entender mesmo, porque aqui está em jogo uma vida eterna com Deus e uma vida eterna longe de Deus. Jesus falando para os fariseus da época, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. É aquilo que eu já citei aqui, não precisa de gritaria, nem de rola. Se Deus já sabe que está lá dentro do nosso coração, precisa gritar? Não precisa. Papo furado. Eu vou dar um exemplo da minha conversão para vocês daqui para frente, tá? Eu, aos 13 anos, eu fui aspergido na minha igreja. Não fui batizado, na minha igreja aspergia. Mas eu fui aspergido, me tornei membro da igreja, tenho a minha carteirinha até hoje lá, com aquela carinha de 13 anos. Mas não era salvo. Apenas membro da igreja. E o tempo foi passando,
Até que quando eu cheguei mais ou menos aos 17 anos, meu pai tinha material de construção na época, eu trabalhava com ele, eu fui tomado de uma fome pela palavra de Deus, que eu comecei a ler a Bíblia lá em Gênesis, como eu tenho orientado todos vocês. Porque eu falei assim, peraí, eu sou cristão. Minha igreja está aí, fala do cristianismo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou para a fonte. A fonte é a Bíblia. É a Bíblia que apresenta tudo, que fala de tudo. Então eu vou para a fonte. E eu coloquei tudo em xeque. E comecei a ler a Bíblia. Como eu tinha um certo conhecimento, fui captando as coisas. Então eu almoçava das 11 ao meio-dia. Então o que eu fiz? Das 11 às 11, porque depois eu estudava à noite, eu não tinha tempo, né? Então eu falei, das 11 às 11h30 eu vou ler a palavra. Depois eu almoço e vou embora. E eu estava com tanta fome da palavra de Deus nessa época, que eu levantava de manhã para ir trabalhar, eu levantava pensando lá nas 11 horas. Aquele momento que eu ia ter com Deus. E chegava em casa, eu cumprimentava a minha mãe, pegava a minha Bíblia, sentava no meu canto e ia lá ler. E fui lendo. Dia a dia, fui lendo. Até que um dia eu cheguei à conclusão que eu precisava de salvação. O que eu fiz? Eu segui o conselho aqui que está aqui. Coloquei minha Bíblia do lado, entrei no meu quarto, fechei a porta, ajoelhei aos pés da minha cama. Eu ajoelhei porque naquela época eu achei necessário ajoelhar, mas você pode ficar de pé, sei lá, deitado, seja lá o que for, não importa. O importante é ajoelhar o coração. Então eu ajoelhei ali aos pés da minha cama e falei a seguinte coisa com Deus. Salvação não é nada complicado. Tem gente que gosta de complicar a coisa, é simples. Eu cheguei diante de Deus e falei assim, Pai, lendo a tua palavra, a fé vem pelo ouvir. Lendo a tua palavra, eu descobri, Pai, que eu estou condenado. E eu reconheço que se eu continuar do jeito que eu estou aqui, o meu destino futuro não vai ser aquelas coisas. Mas também pela tua palavra, Senhor, eu entendi que o Senhor lá no passado, o Senhor já pagou o preço do meu resgate. E eu quero que o Senhor saiba que eu creio em tudo que o Senhor fez por mim. Eu creio em tudo que a tua palavra diz. Até aí eu estava confessando o meu pecado, arrependimento do que eu estava fazendo e crendo naquele que podia me purificar de tudo aquilo. Mas aí eu parti para a segunda etapa da coisa. Eu falei, Pai, a partir de hoje, eu não quero mais a minha vontade, senhorio. Deu para entender? É isso que tem que se entender. Eu entrego o meu presente e entrego o meu futuro nas tuas mãos. A minha vida é tua, a casa é tua, pode tomar, ela está aqui, entra, ela é tua. Quer dizer, Deus não arromba, mas se você abre, ele entra. E uma vez que ele entra, e eu posso dizer por mim, ele não sai mais. Porque ele sabe que nós não temos condições de perseverar. Então ele é tão bondoso que ele não abre mão de nós. Ele não abre mão mais de nós. Essa é a grande bênção do Evangelho verdadeiro. Tá? Então, naquele afã da entrega, eu fiz a seguinte oração também. Falei, Pai, se o Senhor quiser minha vida para o ministério, ela está aqui. Está nas tuas mãos. E terminei a oração em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque ele mesmo falou, tudo que pedir, dizer em meu nome, ser-lhe-á concedido. Creia isso. Se você pediu em nome dele, ele jamais deixa de fazer a parte dele. Quando ele olha para o seu coração e vê que existe sinceridade naquilo que você está fazendo. Que você está dizendo, é isso que eu quero. Eu não quero outra coisa. E eu estava dizendo isso para ele. É isso que eu quero. Tanto é que depois eu comecei a tomar outros rumos, mas ele acabou aceitando a minha entrega e me trouxe, e eu estou aqui.
Ele aceitou a minha entrega para o ministério também. Tá? Então, quando eu fiz essa oração em nome de Jesus, o quarto não encheu de fumaça. Eu não senti borboleta na minha barriga. Não, nem estendeu o galinho, não ficou brilhando. Não falei xalabachá, siricanta, labalaia. Tá? Não senti nem arrepio na espinha. Parece que tudo ficou do mesmo jeito que estava. Tá? O pessoal acha que tem que... É que nem o Face, né? Nos parabéns lá, né? Você dá os parabéns e vai... Puh! Solta aqui. Não, nada disso. O que aconteceu ali, por isso que a Bíblia fala em ser gerado no Espírito. Para nós estarmos aqui, um dia nós fomos gerados na carne também. Agora, preste bem atenção como é que a coisa funciona. É a mesma coisa. Quando a mulher engravida, e tem muitos que engravidaram aqui, quando engravidaram, vocês deu aquele sinal verde assim, eu estou grávida. É assim, não? Não. Quando as células se encontram lá no seu interior, mas já está lá. Depois de um tempo, você começa a sentir umas coisas diferentes, e aí você vai fazer o famoso exame e descobre, né? Mas a hora que acontece, não sabe. Eu quero dizer para vocês que eu entrei naquele quarto de uma maneira. Mas quando eu saí por aquela porta, eu já não era o mesmo que tinha entrado lá. Vamos ver o que aconteceu ali. Vamos congelar minha imagem lá no quarto e vamos ver biblicamente o que aconteceu ali. Tá? Vamos para João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos era um fariseu, era um religioso da época. E ele, vendo os acontecimentos na vida de Jesus, aquilo despertou a atenção dele, e ele foi ter com Jesus. E chegando lá começou: mestre, sabemos, é aqui que eu sempre vivo enfatizando que o Deus Criador dos céus e da terra, ele não perde tempo. Nicodemos veio com toda aquela falácia, aquela conversação lá, e falou assim: sabe qual é o seu problema, Nicodemos? Um homem religioso. Você precisa nascer de novo. Ele não entendeu nada. Ele falou: senhor, mas peraí, como é que é esse negócio aí? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele falou: não, Nicodemos. Que é nascido da carne é carne. Quer dizer, todos nós que estamos aqui nascemos da carne. Temos o dia do nosso aniversário, que até certo ponto você comemora, depois você não fica meio sem graça de comemorar. Já não põe mais nem a idade, né? Põe aquela ponta, aquela interrogação. Então, você precisa de um outro nascimento, sem o qual ninguém verá Deus. E olha a ênfase que ele deu aqui. Se alguém não nascer da água e do Espírito, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que muita gente pega esse texto aqui para dizer que água aqui é batismo. Tem nada a ver com batismo.
O batismo na água, ele é um processo de um novo nascimento do ser gerado no Espírito. Tanto é que se você vai lá dar um mergulho lá e você não foi gerado, aquele batismo deixou de valer a pena. Não resolveu nada, você tomou um banho de gato lá que não resolveu nada. O batismo na água ele só tem efeito se houve o nascer, o gerar no seu coração. Aí vale. Né? Então, é só nós pensarmos um pouquinho. Quais são os dois elementos que contribuem para que uma pessoa venha a crer? Primeiro, a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. A palavra é como a água. Como a água limpa o nosso exterior, ela é como água que limpa o nosso interior. Tanto é que em Efésios, diz lá, 5, para que a purificasse por meio da lavagem de água pela palavra. Está falando da igreja. Deu para entender? Então é o conhecimento da palavra e o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou aqui passando para vocês. Se ele não convencer vocês, não sou eu que vou convencer. Da necessidade que vocês têm de Deus na vida de vocês. Deu para entender isso? Ele que tem que convencer vocês. Então, para nós nascermos de novo, segundo Jesus, aquele que sabe das coisas, você tem que nascer desta água, desse conhecimento. É o que vocês estão tendo aqui. E nascer do Espírito. Quer dizer, passou a régua. Se não houvesse nascimento, você está perdido, tão perdido quanto antes. Aí ele compara esse nascimento, esse ser gerado no Espírito, com o vento. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu já vi muitas interpretações sobre a questão do vento aqui. Mas o que Jesus quis dizer com essa questão do vento, essa metáfora que ele usou? Preste bem atenção. O vento está sacudindo aquela cortina ali. Está vendo? O vento esvoaça os nossos cabelos. Nós o sentimos na nossa pele. E dependendo da força, ele derruba até uma casa, árvore e assim por diante. Alguém aqui já viu o vento? Tem gente que fala, eu só creio naquilo que eu vejo. E aí, como é que faz? Não vê o vento, mas ele está aí. Ninguém vê o vento, mas sente a presença dele. Deu para entender? Ninguém vê o vento, mas sente a presença dele. Por isso que eu digo que quem é salvo sabe que é salvo. Quando eu fiz aquela entrega ali, reconhecendo ele como meu Senhor e Salvador, ele me doou o Espírito Santo dele ali. Não senti nada, mas depois que eu saí daquele quarto, eu comecei a sentir uma outra natureza dentro de mim que eu não tinha antes. Me constrangendo a fazer o que era segundo a vontade de Deus. Zé, olha, não é por aí, é por aqui. Olha, não é assim, é de outra maneira. Aquela sensibilidade para as coisas dos céus, que eu não tinha. Eu tinha boa vontade até então, mas não tinha aquela sensibilidade. Eu passei, depois disso, uns 3 meses, que o mundo podia virar no avesso e eu estava vendo passarinho verde. Agora, eu quero também chamar a atenção de vocês para uma coisa. Não quero ter experiência minha. A minha experiência é única. Ah, se não for do jeito do pastor, então não existe isso. Deus é tão bom que Ele trata com cada um de nós individualmente, distintamente. É óbvio que depois aquilo baixou, porque ninguém aguenta viver dessa maneira. Deus é tão bom que até isso Ele nos poupa. Depois você passa a ter momentos.
né? E momentos abençoados. Mas aquela presença, ela é constante. Você não vê, mas você sente. E algo como a mulher que engravidou passa a sentir. Mas você passa a sentir uma outra natureza, que não era aquela natureza mais sua. Deu para entender? Tem uma moça aqui na igreja, quem está chegando agora não tem visto, porque ela está com problema de saúde, não tem vindo. Ela era a nossa cozinheira aí, cozinhava muito bem. Vocês perderam bons almoços com ela aí. A Andréia. Quando eu comecei a ensinar a Andréia, e fui ensinando, e quando cheguei nesse ponto com ela, que estou chegando com vocês, eu já tinha avisado ela. Falei, olha, não queira sentir arrepio na espinha, aquele negócio. Deixei bem claro. Aí tá, deixei por conta. Ela tinha malharia na época dentro da casa dela e não tinha muita privacidade dentro da casa dela. E ela não tinha um quarto que ela queria entrar lá para fazer entrega. O que ela fez? Ela entrou no banheiro. Entrou no banheiro e lá no banheiro ela pegou, fez a entrega dela. Mas segundo ela, falou para mim, esperou o quê? O que eu falei que não ia acontecer. Mesmo eu falando, ela esperou que ia acender sininho, outras coisas mais, né? E não aconteceu nada. Então o que ela falou assim, só isso? Só isso? Aí tá, ela saiu dali meio que frustrada, mesmo eu tendo falado, né? E depois de 2 dias, ela contando para mim, e ela tinha dito para mim antes que ela era a pessoa mais difícil de chorar. Ela nunca chorava na vida dela. Choro para ela não existia. Era uma pessoa dura. E eu sabia por quê. Que ela levava algum espírito na vida dela. Tá? Por causa do passado dela. E ela contando para mim que um dia ela estava mexendo no rádio lá, procurando a tal da, como é que chama, que toda a malharia se escutava aqui, a Transamérica. Procurando a Transamérica. Só que naquela procura da Transamérica caiu numa rádio evangélica e estava tocando um louvor muito bonito. Quando ela começou a ouvir aquele louvor, inadvertidamente ela começou a chorar copiosamente. E ela entendeu que alguma coisa tinha acontecido na vida dela, porque aquilo não era comum. É aquele texto que diz, tirarei um coração de pedra e te darei um coração de... O Espírito Santo na vida daquele que creu, ele começa uma obra. É que nem você nasce, você vai sendo transformado, até se transformar num ser humano. A salvação é um ato, é que nem nós nascemos lá, temos a data do nosso aniversário, a salvação também é assim, no Espírito. É um ato, naquele momento que você fez a entrega, que você creu, você foi batizado com o Espírito Santo de Deus, ali você nasceu para Deus. Agora, a santificação, ela é um processo, é dia a dia. O amadurecimento é ao longo da sua vida. Deu para entender? Não queira nascer grande, que não vai ser o caso. Ninguém nasce grande. Tá? É um processo, é paulatino. Deus é tão bom que Ele não força a nossa amizade. Ele vai trabalhando conosco. É aquele texto que diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso que enquanto aqui nesse corpo, nós sempre seremos uma obra inacabada. Ainda seremos sensíveis ao pecado. Então não queira cobrar de mim 100%, porque você não vou dar 100% jamais, enquanto nesse corpo. Mas que a minha vida está bem diferente do que ela foi até então, é aí que é a grande novidade. E eu não perseverei até aqui, porque eu não dei uma de Roberto Carlos, né? Aquela música, de hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Tem condição? Não. Quem somos nós?
Agora, essa mudança de vida só é possível com o ser gerado no Espírito, como Jesus falou. Quem não nascer da água e do Espírito, jamais, jamais, nunca entrará no reino dos céus. Esse Espírito que passa a habitar em nós é que nos torna diferente, que nos leva a toda a verdade, que nos faz lembrar de tudo que nós temos aprendido, que nos dá intrepidez para testemunhar a respeito desse Deus. Eu seria a pessoa que jamais poderia estar à frente de qualquer lugar, pregando, como eu tenho estado durante muitos lugares. Porque eu sempre fui uma pessoa tímida. Parece que não, mas fui, sempre fui. Eu pensava nisso, dava dor de barriga. Mas quando Deus chama, Ele não abre mão. E Deus também é tão bondoso que Ele nos capacita. Que Ele nos dá intrepidez. Ele nos dá a capacitação para fazer do jeito que Ele quer que nós façamos. Por isso que quando você entrega a sua vida, quando você crê, você, a partir dali, não manda mais na sua vida, entendeu? Por isso que eu fico pensando, tem crente aí cheio de vontade. Não é mais a sua vontade. O verdadeiro crente, ele tem essa consciência, que a vontade dele não vale nada mais. Por isso que ele cada vez mais quer aprender a vontade de Deus, para que a vida dele seja pautada nessa vontade. E só através desta palavra que você vai ter um casamento abençoado. Não perfeito, abençoado. Só através dessa palavra que você vai ter uma vida nova, diferente do que você teve até então. Só através dessa palavra que você vai poder ser um testemunho vivo perante esse mundo tão caído, tão problemático. Não tem como você, por você mesmo, tentar ser alguma coisa. Por isso que eu digo, a salvação foi programada pelos céus, foi realizada pelos céus, e o permanecer na salvação depende também dos céus. Ainda bem, porque senão não daria certo. No estado em que nós estamos. Entenderam? Não é você, não dá para aguentar mais. Já viu isso? Não existe. Quando você não crê, é dessa maneira, você está andando por você mesmo, aí não dá certo mesmo. Mas quando você crê e você nasce, você é gerado no Espírito, isso passa a ser uma coisa mais palatável no seu dia a dia em servir a Deus. Porque caso você não tendo esse Espírito, você não vai ter essa disposição jamais. Por isso que não é eu tentando mudar a minha vida, não existe isso. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e quem que vai aliviar? É você? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui tem uma palavra abençoada. E achareis descanso para a vossa alma. Isso significa entrar no descanso de Deus. Você só entra no descanso de Deus quando você crê verdadeiramente. Então, saindo daqui hoje, mesmo que talvez você já tenha feito aquelas entregas lá de levantar a mão, sei lá o quê, com o conhecimento que vocês têm hoje, espero, chegue diante de Deus e faça o que eu fiz. Nas palavras de vocês mesmos. Não precisa falar o que eu... Não, pai, eu sou pecador. É a primeira coisa que você tem que falar para ele. Reconheço que pela tua palavra eu sou pecador e que do jeito que eu estou aqui eu vou para o inferno mesmo. Mas eu creio. Essa palavra é importante. Eu creio. Eu creio na tua palavra. Eu creio no que o Senhor fez por mim. Eu creio em tudo que o Senhor fez. Eu quero que o Senhor saiba que eu creio, Senhor. Pode entrar no meu coração, ele está aberto. A casa é tua. Entra aqui. E a partir de hoje não quero pautar mais pela minha vontade, quero me pautar pela tua vontade. Que a tua vontade prevaleça sempre na minha vida daqui para frente. Em nome de Jesus. E vocês vão ver que o que eu estou falando aqui para vocês, se assim o fizerem, na prática, no dia a dia,
e não vai demorar muito, vocês vão ver que o que eu estou falando é a expressa verdade do próprio Deus sobre nossas vidas. Deu para entender? Alguma dúvida? Ele é fiel e ele não nega isso, vai negar isso para você. Acreditar, se você chegar ali na rua e falar assim, quem acredita em Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Aliás, talvez um ou outro não. Agora, crer é isso aqui que eu estou falando para vocês. Deu para entender? É diferente. Crer leva a posicionamento. Crer é morrer para esse mundo. Crer é negar esse mundo. E só quem pode matar a vontade em você deste mundo é o Espírito na sua vida. Por isso que você precisa dele. Então aí você vai poder chegar diante dele e falar realmente, Senhor. Porque tem muita gente falando Senhor aí que não resolve nada. Aí ele vai ser Senhor. Que nem a Adriele estava compartilhando, ela teve as atitudes dela lá, e o Frank não teve a mesma atitude. A resposta Adriele, a resposta branda desvia furor, a dura suscita ira. E com isso ele está sendo bênção na vida dela, porque ela está reconhecendo a dificuldade que ela tem. Só o Espírito Santo de Deus que pode quebrar um coração duro como o nosso, para que nós reajamos de maneira diferente. É que eu tenho compartilhado às vezes com vocês aqui. Né? Minha esposa está velha, eu estou velho, nós chegamos a... O pessoal fala melhor idade, não sei aonde, mas diz que é. Eu amo. Só Jesus para me fazer amá-la, como eu amei lá da primeira vez. E ter uma consideração por ela que só Deus que pode me colocar isso no coração. E ela por mim. E nós vivemos em paz aqui, porque nós abrimos a porta da nossa casa para o Senhor da paz. Querem viver em paz dentro da casa de vocês? Tem muitos casais novos que perdem o melhor tempo da vida deles para depois lá na frente. E quanto mais você se submete a essa vontade aqui, ó, mais você vai estar se submetendo ao lidar de Deus sobre sua vida. Mais maturidade você vai adquirir no seu conhecimento com Deus. É assim que as coisas funcionam. Quanto mais obediente você for, mais abençoado você vai ser e vai abençoar outras vidas. É assim que funciona. Por isso que nós precisamos desse espírito notável, desse novo nascimento. Como ele mesmo disse, sem o qual ninguém verá a Deus. Quer fazer? Ele fala, fazei prova de mim. Faça a entrega. O próximo estudo, preste bem atenção, vai ser só tijolinho em cima do alicerce. É que nem vai fazer uma casa. Primeiro você faz o alicerce. Sem o alicerce, não adianta construir. Não adianta nada, a casa vai rachar, vai cair. Se vocês não lançarem o alicerce e ficar enrolando, porque cada dia que você está lá com a lei em cima da sua cabeça. Tá? Se livre disso o mais rapidamente possível. Hoje, não deixa passar de hoje. Sabe? Porque tem aquele hino que fala assim, quase induzido a crer em Jesus. Quase induzido a andar na luz. Quase não chegará. Quase morrerá. Então não deixa o quase ter efeito sobre sua vida. Se não der agora, que está muito movimento, deixa lá para a noite que as coisas baixarem lá a poeira. Entra no seu quarto, abre seu coração, sabe? E isso é a escolha de vocês. Se vocês saírem daqui entendendo o que vocês entenderam, por escolha própria de vocês, vocês vão lá e oram, entregando o coração, aí é outra história. Mas aqui, às vezes vai acontecer que nem o rapaz lá, né? Eu não, fiquei com dó do pastor, fui lá, né? Pediu para eu fui lá, né? E outra, você nasceu uma vez só, não foi? Ninguém nasce 10 vezes. Creia na entrega que você fez. Creia, acabou. Isso é crer.
crê que você fez o que Deus mandou você fazer e que Deus ouviu a sua oração. E acabou, chega. Não precisa de ficar fazendo entrega. Tá? Isso já deixou de ser fé. Aí virou fé demais. Ok? O próximo estudo, eu vou começar a colocar tijolinho em cima do alicerce. Se o alicerce não for lançado, pura perda de tempo. Então, o que nós vamos ter no próximo estudo? Uma vez que eu fiz a entrega, que eu criei como Senhor da minha vida, fui batizado no Espírito Santo de Deus, tornei-me uma nova criatura. Ao longo do meu envolvimento com Deus, eu posso cair da graça e virar desgraça ou não. Tem um grupo que ensina que uma vez salvo, salvo. Não tem como voltar atrás. E tem outro grupo que diz que você diz que está salvo, mas que lá no meio do caminho você pode descurtir e cair fora. Tá? Então nós vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito. Eu já posso adiantar para vocês, na minha fala aqui, que eu sou da turma e eu tenho convicção, que uma vez salvo, salvo. Não tem volta. E eu vou abrir a palavra no próximo estudo, se Deus quiser, e eu vou mostrar isso para vocês. E não vou fugir dos textos que dão a entender perda de salvação, que eles usam. Não preciso fugir. Eu vou mostrar que é furado. Eu vou mostrar os textos que diz que uma vez salvo, salvo, e vou atrás desses textos que eles usam para dizer que perdeu a salvação, eu vou mostrar para vocês como é que é furado aquilo lá. Tá? Porque aquilo que eu falei lá no início, a Bíblia, a palavra de Deus, só tem uma mensagem. Pessoal que bagunça o coreto. Essa é a grande verdade. Que Deus abençoe a todos e que vocês aproveitem o privilégio que vocês têm de ter entendido o que vocês entenderam hoje. Amém?